O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Filhos amados, nesses dias do comum da vida de Jesus, do tempo comum que nós chamamos, né? Hoje é 12ª semana do tempo comum. A liturgia nos apresenta, desde a primeira leitura, que é da profecia de Jeremias, Salmo 68, segunda leitura, que é da carta que Paulo escreve aos romanos, povo de Roma, também como texto do Evangelho de Mateus, tem um fiozinho condutor nessa liturgia. E esse fiozinho condutor é a eterna briga entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Essa briga que existe desde sempre, para sempre. E aí, filhos queridos, hoje a gente observa uma coisa interessante a partir do texto de Jeremias, porque Jeremias, ele é um homem bom, é um profeta do Deus Altíssimo. Ele anuncia as coisas que são de Deus e denuncia o que não é de Deus. E o Jeremias, por ser profeta, por ser um homem bom, talvez a gente pensasse que ele não fosse sofrer, né? Não fosse sofrer perseguições, nem nenhum tipo de violência, porque ele é um homem bom, um homem justo. Mas, mesmo assim, sendo bom, justo, ele sofre as perseguições, as injúrias, lançam sobre ele calúnias, difamações, perseguem, querem machucar o nosso irmão Jeremias. E aí tem uma coisa muito interessante, porque o Jeremias diz assim, né? Eu ouvi as injúrias de tantos homens, tantos dizendo, denunciai-o, denunciai-o, e em todos, inclusive de alguns amigos que observam as minhas falhas, amigos que observam as falhas. Então, às vezes, querido, mesmo pertinho da gente, pessoas próximas de nós, às vezes vão estar ali, olhando as nossas falhas, os nossos erros, para depois também lançar sobre nós alguma palavra, lançar sobre nós também, quem sabe uma crítica, que não seja uma crítica construtiva, mas uma crítica de inveja, sei lá, puxando, às vezes pertinho da gente. A palavra de Deus hoje quer dizer, filhos queridos, estimados no meu coração, que não é porque somos bons, porque somos de Deus, porque buscamos Deus, que estaremos livres das perseguições ou das más línguas. Também por sermos de Deus, mesmo assim, sofreremos essa briga terrível entre o bem e o mal. O bem sempre incomoda o mal. Há hoje
nos tempos em que vivemos, filhos queridos, estimados do meu coração, uma tentativa falaciosa de fazer com que a gente pense que bem e mal podem conviver harmoniosamente, que há um espaço para o bem e há um espaço para o mal, que as coisas ruins estão tudo aí mesmo, que é para acontecer, que está tudo certo. Não, isso é um engano e a gente não pode se deixar enganar por isso, porque para nós cristãos o bem supremo, o bem de Deus, o bem divino sempre vai vencer o mal, e nós não podemos nos acostumar com o mal, com o erro, com as coisas erradas. Não, temos que estar sempre combatendo. Esse é o bom combate, combater o mal com o bem, com a compaixão, com a misericórdia, sem violência, sem guerra, sem morte, sem matar as pessoas, mas anunciando, denunciando e colocando o bem no lugar superior. Veja, filhos amados do meu coração, o bem já é vencedor. Deus Todo-Poderoso já venceu todo o mal. O Cristo já destruiu a morte. Porém, como diz lá o texto do Apocalipse, o inimigo de Deus, o dragão devorador, com a sua cauda quer derrubar da terra a terça parte das estrelas do céu. Então o demônio, mesmo já destruído, já vencido, já derrotado, ele não desiste. Ele quer continuar dando prejuízo para Deus. E aí vai depender muito das nossas escolhas. Porque Jeremias, ele diz assim, né? Mesmo que eu tenha sido injuriado, mesmo que eu tenha sido difamado, mas eu me mantive firme na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Eu cantei ao Senhor, louvei ao Senhor, porque o Senhor salvou a minha vida, a vida deste pobre homem da mão dos maus. Então, por ele manter-se na palavra de Deus, manter-se firme, mesmo no meio das tribulações, das acusações, dos falsos amigos, ele percebe que Deus o está livrando das mãos dos maus. Quando a gente cantou o texto do Salmo 68 ou 69, da tradução grega, a gente dizia assim, ó, no Salmo: por vossa causa sofri insultos, meu rosto se cobriu de confusão, mas eu me mantive zeloso, o meu amor por vossa casa me consome como um fogo abrasador. Continuei fiel, mesmo tendo sofrido injúrias, confusões, insultos, mas o amor pela casa de Deus, o desejo de estar na casa de Deus, me manteve fiel. Por isso é que eu posso clamar, como a gente clamou no Salmo: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, porque nós não deixamos que os ataques do mal nos afastem da casa de Deus. Veja, filhos queridos, eu vou dar um pulinho para o Evangelho e depois a gente volta na segunda leitura, que é a carta de Paulo aos Romanos. Porque no Evangelho, o próprio Jesus Cristo, instruindo os seus apóstolos, ele diz assim, ó: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não tenhais medo dos homens. Os homens caluniadores, difamadores, os homens que fazem coisas escondidas e às vezes tramam contra você no escondimento, não tenha medo, porque nada de escondido que não venha a ser revelado. Deus está dando para a gente uma certeza. Se tramam contra você, se armam contra você, se fazem pegadinhas, não tenha medo desses homens, porque o erro deles, o pecado deles, as tramas deles, aquilo que é feito por trás, pelas costas de você, às vezes, em algum momento será revelado. Deixa nas mãos de Deus. Tenha medo daquele que pode matar a alma, não do que pode matar o corpo, fazer mal para o corpo. O nosso corpo, em algum momento, de uma forma ou de outra, não vai mais existir, mas a nossa alma é para a eternidade. Precisamos ter medo desse, que pode condenar a nossa alma. E muitas vezes, o que pode condenar a nossa alma somos nós mesmos, as nossas escolhas, as nossas decisões. Veja, filho querido do meu coração, todos os dias somos postos diante da urgência, da necessidade de escolhermos, de optarmos, de decidirmos. Eu digo assim, de manhã a gente já tem que decidir se a gente vai levantar da cama ou se vai continuar na cama. Nós vamos decidir se vamos falar palavras de bênção ou de maldição,
se vamos aceitar os convites para fazermos coisas incorretas ou se vamos nos manter, porque o Senhor termina o evangelho de hoje dizendo assim, queridos do meu coração: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de Deus, diz Jesus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus, diz o Senhor Jesus. Como é que a gente dá testemunho diante dos homens? Como é que a gente nega o Senhor Jesus diante dos homens? Nessas nossas escolhinhas de cada dia, nas nossas decisõezinhas de cada dia. Se eu escolho fazer, e olha, queridos, não são assim grandes decisões ou grandes escolhas, é no pequenino de cada dia, como diz Santa Teresinha, nas coisinhas minúsculas. Quantas vezes nós somos talvez convidados para fazermos coisas que às vezes vão incorrer em negar o Senhor diante dos homens? Por exemplo, vou usar um pedido absurdo, né? De manhã eu dei esse exemplo. Alguém chega para a gente e diz assim: vamos ali na vendinha, vamos ali naquele armazém, naquele bar, naquela lanchonete, vamos assaltar o dono, vamos roubar todo o dinheiro do trabalho dele e vamos depois gastar com as nossas bebidas. Se eu aceito esse convite, eu estou negando Deus diante dos homens. Agora, se eu renuncio a esse convite, se eu digo: não, eu sou cristão, por ser cristão, por ser um homem temente a Deus, eu não vou fazer um mal contra uma outra pessoa. Aí eu estou dando testemunho de Deus. Nas coisinhas pequenas que a gente faz, na vivência do nosso sacramento. Quando eu, papai e mamãe, tenho o meu filho e decido levar o meu filho para a igreja para batizá-lo, eu estou dando um testemunho diante dos homens de que eu amo a Deus. Quando eu começo a morar com a minha mulher, com o meu homem, meu marido, a minha esposa, e eu decido que nós vamos nos casar na igreja, vamos já receber o sacramento, eu estou dando um testemunho do amor a Deus diante dos homens. Quando eu vou, como todas as pessoas, não, hoje é tão normal, tão comum a gente viver junto e está tudo certo e tudo bem, casar para quê? Eu estou negando Deus diante dos homens, porque é um sacramento que eu devo buscar como cristão. Não, eu vou deixar o meu filho crescer, quando ele tiver 30 anos ele decide se ele quer ser batizado, se ele quer ir para lá, se ele quer vir para cá. Estou negando Deus, porque eu devo batizar as criancinhas. Nosso Senhor Jesus Cristo foi apresentado no templo com 40 dias de vida, estava lá o padrinho, a madrinha, o Simeão e a profetisa Ana, naquele tempo. Então, se eu decido, por isso que eu estou dizendo, filhos queridos, eu estou tentando fazer a gente refletir, que para dar testemunho de Deus ou negar Deus, não precisa fazer uma coisa assim, estrondosa para negar Deus. Às vezes eu nego Deus diante dos homens nas pequeninas coisas, num palavrão que eu digo, quando eu sei que eu não devo dizer um palavrão, numa violência que eu pratico contra alguém que está perto de mim, quando eu sei que praticar uma violência é ferir o Espírito de Deus que mora dentro daquela pessoa, num xingamento, numa confusão, dentro de casa, tudo na maior paz e harmonia, aí eu chego quebrando tudo, metendo o pé na porta, derrubando a televisão, estourando a casa toda, tira a paz, tira a harmonia dentro de casa. Quando as pessoas estão felizes, quando chega alguém para mim e diz assim: olha, comprei meu carro novo, aí você olha e diz: mas é um Peugeot. A pessoa tira a felicidade do outro, chegou com um carro zerinho, brilhando, e você, conseguiu um trabalho, vou trabalhar agora, sei lá, na Petrobras. Mas você vai ficar 3 meses em alto mar. A pessoa sempre está roubando a alegria, a esperança daquela pessoa, a alegria. Veja, filhos queridos, a gente vai negando Deus em às vezes coisinhas que a gente nem percebe. Quando a palavra de Deus diz que todo aquele que der testemunho do Senhor diante dos homens, o Senhor dará testemunho, é no nosso testemunho, às vezes na nossa casa. Eu junto as pessoas ao redor da mesa, vamos almoçar, vamos rezar juntos, pedir que Deus abençoe.
estou dando testemunho diante de Deus, diante dos homens. Mas está só eu e a minha esposa. Está dando testemunho diante dela. Mas hoje almoçamos só eu e meu filho. Você deu testemunho. Não precisa estar dando testemunho na rede nacional de TV, durante a transmissão do jogo da Copa. Também lá, se você tiver oportunidade. Mas no pequenino, dentro do nosso lar, nas nossas relações de trabalho. Precisa estar toda hora defendendo a fé? Tem que tomar um cuidado com quando que a gente fala. Às vezes a gente precisa também ser prudente como o Senhor Jesus Cristo e ficar em silêncio num momento ou em outro. Mas nós precisamos dar testemunho da nossa fé, testemunho da nossa serenidade de cristão. Saber as pessoas que estão conosco que eu sou um cristão. E se eu sou um cristão, tem coisas que eu posso fazer e coisas que eu devo evitar. E as pessoas vão olhar e vão dizer: olha, ali está um cristão, ali está uma pessoa temente a Deus, no pequeno de cada dia. Veja, amados, no meu coração, eu volto na segunda leitura, que é a carta que São Paulo escreveu aos Romanos, porque aqui o Paulo faz um pequenino resumo, um pequenino resumo da história do pecado no mundo. E Paulo vai dizendo aqui, capítulo 5 aos Romanos, Paulo diz assim: o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte. Ora, mas a morte reinou desde Adão até Moisés. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável com a falta de Adão. A transgressão de um só homem levou a multidão à morte. Porém, a misericórdia, a graça de Deus que traz a salvação para todos é muito superior. De forma nenhuma há comparação entre o erro de Adão, o pecado de Adão, a desobediência de Adão e a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus derramou abundantemente sobre nós a sua graça, a graça da salvação. Quem participou conosco aqui, filhos queridos, das celebrações de Semana Santa, vai lembrar que durante a Semana Santa eu fui trabalhando uma comparação que a Sagrada Escritura nos permite fazer com relação ao primeiro homem, esse que Paulo fala na segunda leitura de hoje, e o segundo homem, o homem definitivo, que é Jesus Cristo. Então, o primeiro homem, Adão, Deus modela Adão, ele tem um plano, Deus, deixar o homem no paraíso, vivendo com a sua esposa Eva, e Deus caminha com o homem no paraíso, o homem é obediente, vive em harmonia, desfruta de toda a criação, Deus caminha com ele. E aí, Deus tira do lado de Adão, do lado do Adão, Deus abre o lado de Adão, tira uma costela, modela a sua companheira de jornada, a sua noiva, a sua esposa, a Eva. Dá para eles o livre-arbítrio, eles podem escolher, Deus orienta, mas dá o livre-arbítrio para eles decidirem. E o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, tirada do seu lado como sua companheira, os dois cooperam um com o outro e usam da sua liberdade para trazer para a gente a desobediência. E o pecado da desobediência o salário da desobediência, do pecado, é a morte. Então aquele primeiro homem, Adão, e aquela primeira mulher tirada do lado de Adão como sua companheira, como sua auxiliar, os dois, usando o livre-arbítrio que Deus deu, colaboraram para a nossa destruição, para a morte, e deixaram o pecado entrar no mundo por sua desobediência. Aí Deus precisou lançar mão de um plano B, e o plano B é enviar o próprio Filho Jesus Cristo. E Ele envia o próprio Filho Jesus Cristo, que também tem livre-arbítrio, que também pode decidir obedecer ou não ao mandamento de Deus. Inclusive tem alguns momentos onde ele pensa assim, ele no jardim do Éden, no jardim das oliveiras, no Getsemane: meu Deus, se for possível, afasta de mim este cálice. Na cruz, um ladrão do ladinho dele diz assim: desce dessa cruz. E ele pode ter pensado: por que eu estou aqui sofrendo desse jeito? Ele chega a dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Porém, ele vai sendo fiel e vai obedecendo. E aí, quando ele está na cruz, olha a imagem do Cristo na cruz ali, o ladinho aberto dele. O que sai do ladinho aberto de Jesus? Sangue e a água dá origem ao sacramento e o sangue origem ao sacramento da Eucaristia. Do lado aberto de Jesus, sangue, água, batismo e Eucaristia, nasce a noiva de Jesus. Quem é a noiva de Jesus?
a igreja. Melhor paróquia do sul do mundo vocês são. Não, melhor. A gente pergunta num tanto de lugar e as pessoas não sabem. Que bênção isso. Parabéns. Nasce a igreja, é a companheira, é a noiva de Jesus. Jesus é o noivo da igreja. Agora, filhos queridos, como quer nos apresentar São Paulo na carta aos Romanos, se daquele primeiro homem, daquela primeira mulher que saiu do lado aberto daquele primeiro homem, nasce uma cooperadora que vai levar, e os dois, usando o seu livre-arbítrio, cairão no pecado e vão trazer para a gente a destruição, aqui, do lado aberto de Jesus, a noiva de Jesus, colaboradora de Jesus na salvação, na redenção da humanidade. Então a igreja, filhos queridos, é para a gente instrumento de salvação, caminho de salvação, passando na igreja, com a igreja, pela igreja, vivendo os sacramentos, dando testemunho de Deus diante dos homens, celebrando os sacramentos, vivendo o batismo, vivendo o matrimônio, vivendo confissão, vivendo a Eucaristia. Nós vamos dar testemunho, vamos testemunhar Deus diante dos homens, vivendo essa assembleia, vindo rezar, celebrando a Santa Missa com alegria. Eu vou para a igreja porque faz bem para mim. Domingo com missa, semana com graça. Eu vou por causa dessa bênção, dessa graça. Eu vou porque eu reconheço que eu tenho um Deus e que eu devo servir a esse Deus. É Deus que me ama, que me faz por amor. É um Deus presente na minha vida, é um Deus que eu experimento, é um Deus que eu experiencio, é um Deus que eu percebo a existência dele, os bens que ele faz na minha vida. Então eu vou para retribuir, eu vou para estar, para adorar, eu vou para servir e prestar adoração a esse Deus, porque é o Deus que eu sirvo. Vou dobrar os meus joelhinhos diante dele, vou juntar as minhas mãozinhas, vou rezar, vou contemplar, vou pedir que esse Deus me fortaleça e vou dizer: Senhor, estou aqui para te servir. É dar testemunho desse Deus, e isso tudo acontece através desse grande instrumento que é a igreja. Então a igreja, a esposa que nasce do lado aberto de Jesus, para colaborar com Jesus na salvação da humanidade, ao contrário da colaboradora do primeiro homem, que com ele nos traz o pecado. A colaboradora do segundo homem, que é o homem último, que é o homem eterno, que é o Deus divino e misericordioso, quer ser para a gente instrumento, sinal e caminho de salvação. Só que aí, da mesma forma que no primeiro tempo, na primeira aliança, também hoje nós é que precisamos dar esse testemunho. Somos nós que damos testemunho de Deus, ou que negamos Deus diante dos homens. E a palavra está dita, não é o padre que está dizendo, é o próprio Cristo que disse: quem der testemunho de mim diante dos homens, darei testemunho dele diante de Deus. Quem me negar diante dos homens, negarei diante de Deus. Precisamos refletir sobre essas coisas e decidir. Temos que decidir, temos que rumar a nossa vida na direção que nós queremos caminhar, onde queremos estar. A palavra está dita, está dada, o Senhor nos alerta, nos instrui, nos deixa todos os instrumentos necessários. A escolha é nossa. Que a gente reflita sobre essas coisas nas nossas orações, nas nossas adorações, e vá assumindo a direção da nossa vida diante de Deus. E que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.